Mesa Redonda. Oferecimento. Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate no domingo, onde o garoto fenômeno resolveu mais um título para o Palmeiras. 4 títulos em um ano. Garoto Endrick, a grande joia do futebol brasileiro nos últimos tempos. Nós vamos falar muito desse jogo, mais um jogo que o Endrick resolve. Vamos falar rápido, intervalo, a gente já volta. Avise o pessoal, tá? Hashtag Mesa Redonda, a gente volta já. Que está no ar no site gazetesportiva.com e é a seguinte: o Abel Ferreira deve promover a estreia do Endrick na equipe profissional do Palmeiras ainda nessa temporada ou não? Tem que esperar mais um pouquinho. Vote lá, gazetesportiva.com, Flávio. A decisão do Sub-20 hoje, o jogo foi na Arena do Corinthians. E adivinha quem resolveu o jogo? Vamos ver. Em campo, na briga pelo título brasileiro Sub-20, garotos de Corinthians e Palmeiras. E sem dúvida, Endrick do Verdão era a principal atração da partida. E foi dele o primeiro lance de perigo no jogo. A resposta corintiana foi imediata e no atacado. Matheus Araújo mandou uma na trave e outra para fora. Endrick estava bem marcado e seus companheiros não estavam com a pontaria muito calibrada. Nesse lance, boa jogada do timão. Pedro recebeu de Matheus Araújo, mas mandou para fora. No finalzinho da primeira etapa, o Verdão teve 2 boas oportunidades. Uma com Pedro Lima, que bateu na trave, e essa outra de Endrick, que Cauê fez boa defesa. E o primeiro tempo em Itaquera terminou sem gols. Na segunda etapa, o Verdão partiu para o ataque e Endrick dava sinais de que queria decidir o jogo. O Corinthians tinha dificuldades para chegar e a bola parada era a alternativa. Aos 18, brilhou a estrela de Endrick. O garoto recebeu livre de marcação, avançou em direção ao gol e bateu com categoria. Palmeiras, 1-0. Desvantagem no placar, o Corinthians se lançou ao ataque, mas as poucas oportunidades criadas pararam em Kaique. O Palmeiras ainda perdeu um jogador expulso. Nesse lance, Ian exagerou, fez falta dura e recebeu vermelho. 1 a mais em campo, o Corinthians até fez um gol. Biro recebeu de Wesley e na segunda tentativa marcou e saiu para o abraço. O detalhe é que o árbitro confirmou o impedimento. Final, Palmeiras bicampeão brasileiro Sub-21, Corinthians 0. É motivo de muito orgulho para a gente conseguir mais essa expressiva conquista, né? Conquista de muito trabalho, conquista feita a várias mãos. Tem conseguido trabalhar com prazer e reverter esse trabalho em conquistas, em revelação de jogadores, ascensão de jogadores para a equipe principal. Acho que cumprindo todos os objetivos da formação aí da categoria. Após o apito final, confusão entre corintianos e palmeirenses. Na arquibancada, o clima também esquentou entre torcedores e a polícia militar.
Quanto ao craque do jogo, alegria pelo título e expectativa pela estreia dele no time de Abel Ferreira. Vencer na casa do adversário tem um sabor especial? Cara, é só mais uma final. Igual nós vencemos do Atlético Paranaense, óbvio que tem o derby, né? Claro. Mas é só mais um jogo. Não importa qual é o jogo, não importa qual é a fase, não importa qual é se é a final, a gente vai entrar do mesmo jeito. A gente vai entrar do mesmo jeito, a mil, querendo jogar, querendo fazer gol, defender, tudo. Óbvio que era um derby, mas não ia ter jeito. A gente ia entrar a mil do mesmo jeito que a gente entrou nos outros jogos e óbvio que tem aquele gostinho a mais, né? Ganhamos aqui e agora agradecer a Deus. Como é que está essa ansiedade, nessa expectativa de pisar no gramado pela primeira vez com os profissionais? Cara, eu não estou nem um pouco ansioso, porque eu sei que Deus tem um tempo certo, né, de tudo, o Abel também tem um tempo certo. Ele é meu técnico, né, no profissional, então eu vou acreditar nele, eu vou confiar nele, como eu sempre falei, né, do que o pessoal falou do Mundial. Ele estava certo. Dessa vez, a festa do Verdão e do garoto Hendrick foi na casa do Timão. Professor Moraci, o senhor já viu um monte de garoto que prometia e não deu certo, um monte de garoto que prometia e deu certo. Qual é o segredinho aí? Porque estamos diante de um jogador diferenciado, não há dúvida. E aí, professor, como é que tem sido? Como é que tem que ser feito esse trabalho? Você está dando uma chance para eu falar do livro. Realmente, o segredo do futebol brasileiro aí foi um trabalho que a gente acabou desenvolvendo no curso da CBF Academy, curso de gestão em clubes de futebol. E durante o curso você tem que desenvolver um trabalho que é um trabalho final, que a gente chama de projeto aplicativo. E nós tivemos a ideia de falar sobre esse assunto que é a integração do futsal no departamento de base, né? E eu acho que até pelo momento que a gente vive, não só no futebol brasileiro, como também em relação àquilo que o menino tem à disposição, né? Hoje não tem mais aqueles campinhos de futebol de várzea, muita coisa acabou. Então está sobrando o quê? Está sobrando futsal, está sobrando futebol society. E isso é muito pertinente no momento, porque hoje o futebol de campo, né, se joga em espaço reduzido. Cada vez mais compactado, menos espaço para se jogar. E o futsal já traz isso desde sempre, né? Se joga em espaço reduzido, é aquela coisa do pensar rápido, porque você tem menos espaço, você desenvolve o sentido aí, o cognitivo, né? Para que haja essa possibilidade de você pensar rápido. E no futebol de campo também isso, né? E também você vai para os treinamentos hoje no futebol de campo, cada vez mais se faz em espaço reduzido. Mini-campos, mini-jogos, 4 contra 4, 6 contra 6, 8 contra 8. E o futsal traz tudo isso. Lembrando que os grandes jogadores nossos, tanto técnico como em termos de habilidade, saíram do futsal, né? Lembrando lá desde Rivelino, o próprio Zico, que até aproveito para agradecer, fez o prefácio especial, o Alex, que fez o prefácio do livro. Você vai para... depois de Zico, você tem Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, você tem Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Kaká, Ricardinho, o próprio Alex, é uma infinidade. A última seleção, por exemplo, de 23 atletas que foram selecionados, 14 vieram do futsal. Então, um dos segredos nossos é esse. Esse garoto jogou futsal? Você tem essa informação? O Hendrick? Não tenho essa informação. Mas é bem provável, né? Porque provável, a gente vê a habilidade dele, a facilidade dele com a bola, tudo. São coisas que o futsal proporciona, né? Você vê, tem um menino no Santos agora, eu acho que ele tem 8 anos. É um fenômeno, o menino. O Santos tem o Santos já tem esse departamento, já tem essa integração. Inclusive, um dos autores, que é o Rodrigo Neves, ele fez parte desse trabalho da integração, que estava no departamento, no guarda-chuva do departamento olímpico e migrou para o departamento amador. Ele fez parte desse trabalho. Aproveitando para citar os outros autores, nós somos o grupo de 5, né? O Henrique, que é lá da Universidade de Juiz de Fora, tem o Vinícius Bovo, que é de São João da Boa Vista, tem o Márcio, que é lá de Recife. Então, nós, um grupo de 5 que fizemos esse livro.
Bom, gente, e o Endrick? Vem cá, ótimo, o senhor explanou muito bem, mas vamos analisar esse jogo aí. É isso. Tá? Vamos analisar esse jogo. O gol que ele fez não foi um gol espetacular, não. Foi um gol de sub-20. Por quê? Ele chutou do meio da rua, olhou, telegrafou, falou, vou dar lá no cantinho. O goleiro do Corinthians falhou. E não tinha que abafar, não? Não teve ninguém que tinha que tudo abafar? Bem, mas o goleiro é o último reduto. Estava na cara que a bola ia ali. Então, sabe, não teve jeito. Porque deixaram ele caminhar e fazer o que ele queria. Recebeu livre de marcação. Recebeu livre de marcação. É o grande jogador do time. Recebe livre. A culpa é de quem não marcou. O goleiro é o último reduto. O goleiro mudou. Isso não mudou. Seu coração está machucado por perder um título em casa. Até o futebol de salão, é assim. O goleiro também. O último reduto é o goleiro. O goleiro também. Mas ele não poderia chutar sozinho. O goleiro também. Mas a marcação é deficiente. É uma falha de marcação vergonhosa. Eu vi o São Paulo do Moraci, do Miller jogarem e a defesa falhar e o Zete ou o Rogério Ceni salvaram a pátria. Porque o goleiro é o último reduto. O goleiro do Corinthians não pode tomar um gol desse, cara. E a defesa do Corinthians não pode deixar o principal jogador do jogo chutar do jeito que chutou. Aí são outros 500. E o próprio Endrick, na conversa eu estou dizendo para você o seguinte, Ninguém parou ele, ele, não interessa Chico. o que o Endrick falou, me interessa o que eu estou vendo. Quando ele chutou o goleiro do Corinthians, ele telegrafou para o goleiro do Corinthians. Eu vou chutar ali. Não, não vou tirar a culpa do goleiro do Corinthians, mas é geral. Se ele pula antes, ele pega. A falha foi... Estava longe. Foi em ritmo de câmera lenta. O gol do título do Palmeiras. Grande título do Palmeiras. Então, quer dizer, é o tal negócio. Agora, tudo bem, ele é bom, ele tem que ser promovido para o profissional o mais rápido possível, também acho. Nos treinamentos, pelo menos, né? Ele tem que estar. Agora, nesse jogo ele não mostrou nada, cara. Ele é um Ele admitiu isso na entrevista, Chico. Um sub-17. Ele admitiu e falou, hoje não fiz o jogo, eu disse para os meus companheiros que precisava de uma bola. E foi uma bola onde foi, como disse o Flávio, né, uma falha geral do Corinthians. Jogar tudo na conta do goleiro eu acho um exagero. O Kaique tem que botar na cabeça o seguinte, o Cássio, olha pro Cássio. Ele deve treinar com o Cássio, né? Sei lá, olha pro Cássio. O Cássio sabe que a defesa do Corinthians falha. Que o volante do Corinthians não fica caçando mosca. Então o que ele tem? Aberto, né? Ficou aberto. Então o que ele faz? Ele fica atento a qualquer bola. A bola que vai no gol, o Cássio pega e enfim. Então é o seguinte, falhou o goleiro do Corinthians. Kaique, treina, meu filho. Treina e leva isso como lição. Não estou executando você. Mas não vem dizer para mim que foi mérito do Endrick, porque não foi. Desculpa. Se ele tivesse mandado a bola no ângulo, passado por 5 e feito gol, como fazia Wagner Love, como chegou a fazer Gabriel Jesus, eu até falava, olha, o cara é bom mesmo, tem que ir para a seleção o mais rápido possível. Mas não é. Ele chutou de longe, foi um gol sub-20. Ô Flávio, você falou das meninas, que as meninas estão apresentando futebol mais bonito, e eu concordo. Eu fiquei meio decepcionado com o jogo, do ponto de vista plástico. Você ficou meio... Esse jogo aí? É. Você ficou meio? Meio. Eu vou dizer pra você, sendo muito sincero, eu comentei até com algumas pessoas. Eu acordei mais cedo pra ver, falei, pô, que legal. Com 20 minutos de jogo, os caras enchendo o saco de juiz, procurando cavar falta, fingindo que estava machucado para aparecer na televisão. Sabe o que eu fiz? Você não vai acreditar, mas é verdade. Eu fui assistir Andorra e Letônia pela 4ª divisão da National League. Sabe, então... Não dava, insuportável. Jogo insuportável, assim, ridículo. Exato. Só lixo da parte de cima que eles estão pegando lá embaixo. Um jogo burocrático, não acontece absolutamente nada. Depois briga sabe? no final, uma coisa ridícula. Assim, os jogadores já com aquele estilo marrento, né? De querer peitar um, peitar outro. Ok, a intensidade hoje é muito maior, mas você não tem criação. Você não tem criação. Esse é o ponto. O moleque tem que mostrar a coisa. E aí, o que acontece? O que aconteceu? Um jogador diferente fez a diferença. Numa única bola. Nem estava jogando bem o Endrick. Nem estava jogando bem. Mas um jogador diferente fez a diferença. Foi o que salvou o jogo. 1-0, o Palmeiras venceu, mas um jogo que se terminasse 0-0 não ia ser nenhum absurdo pelo que as duas equipes se apresentaram. Se tivesse jogando, até agora estava 0-0. Na verdade, o grande time do Palmeiras é o Sub-17, né? O Endrick, ele passou um pouco ali. São times extremamente preparados para marcar, para diminuir o espaço, mas cada vez mais, e a gente vê isso também no profissional muitas vezes, falta capacidade, leveza para criar. Essa é culpa da preparação, se é o caso, né? Olha, eu seria injusto se eu falasse só... Na verdade, Sub-20 só vi esse jogo.
Vi 20 minutos, não tive paciência para ver, mas esperava mais. Também esperava desses 20 mais. minutos, para ver Andorra e Letônia, eu estava afim de ver futebol. E aí eu acho que do próprio Endrick, porque fica essa pressão, Abel tem que colocar, Abel tem que colocar, Abel... Ele fez uma partida, ele fez o gol, que mostra que ele é diferenciado, mas foi uma partida discreta. Miller, e para você que apareceu como um raio na base, você já surgiu voando, aquela molecada toda dos menudos do São Paulo, quando vocês tiveram oportunidade, vocês voaram. E hoje era uma oportunidade desses meninos mostrarem e concordo com o pessoal. Mostrou-se muito pouco. Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, o jogo foi, como diz na Itália, noioso, né? O jogo foi ruim, tecnicamente, né? Só um detalhe do gol do Endrick, né, que me chamou a atenção, que para você ver como ele é um jogador inteligente, né? Quando ele recebe a bola, concordo com o Garrafa, a falha foi coletiva, ele está na passada larga. Quando ele vai chutar, ele diminui, encurta a passada para entrar na bola, aí ele acaba batendo. Aí eu concordo com o Chico, o goleiro também aceitou, até porque foi de longa distância, bola rasteira, foi uma bola defensável. E não tão forte. Exatamente, mas de qualquer maneira, ele foi... Se ele viesse na bola, se ele entrasse com a passada larga, ele erraria o chute. Mas como ele estava na passada larga, depois ele encurtou a passada para poder entrar na bola e chutar. Por isso que ele acertou o gol. Ele é diferente, né? E acabou fazendo o gol. No Sub-20, Sub-17, ele sobra, literalmente. Só que tem uma coisa, Flávio, interessante. Todo mundo quer que o Endrick estreie no Palmeiras, no profissional, e acha que ele vai arrebentar. Quer dizer, pode ser que isso é uma possibilidade, né? Pelo talento que ele tem. Mas eu acho que o Abel, ele também está certo em segurar o Endrick, até porque o Paulistão, nós sabemos que o nível técnico é baixo em relação ao Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que o Abel vai usar o Endrick muito no Paulistão. O Campeonato Brasileiro, o Palmeiras precisa, né, matematicamente, né, ratificar o seu título. E ainda não aconteceu isso. Então acho que o Abel vai segurar um pouco mais o Endrick. E fechando o título antes do final, de repente lança o garoto, né? O mestre Alberto Helena, sua análise sobre o Endrick, sobre essa situação toda e até sobre o jogo de hoje. O jogo foi péssimo, né? Foi muito ruim, como de hábito costuma ser nos jogos do futebol brasileiro atual. Aliás, até eu queria mandar um abraço para o Moraci e mais tarde saber dele se realmente o aproveitamento dos garotos do futsal, que é um jogo de habilidade, sobretudo, se eles realmente estão levando essa habilidade para o futebol dos marmanjos. Quanto ao nosso querido Endrick, ele não é para ser utilizado desta temporada. Ele já devia ter sido aproveitado desde o ano passado, quando tinha 15 anos. É um jogador espetacular, ele não é uma promessa, pode ser. Ele, sendo acionado por um Scarpa, por um Veiga, jogando ao lado desses craques que o Palmeiras tem, o aproveitamento dele seria 10 vezes maior. Em 2 jogos ele já estaria sendo cogitado para a seleção brasileira e outros bichos. É isso que eu tenho para dizer a respeito. Perfeito. É uma expectativa realmente muito grande, muito grande. E aí, como segura o garoto, professor? Eu acho assim, eu acho que o Palmeiras, lógico que tem pessoas importantíssimas na comissão técnica que estão analisando isso com todo carinho. Eu acho que tem que ter esse cuidado também no lançamento do menino, para que você também não queime o menino. De repente coloca aquela expectativa enorme em relação ao aproveitamento dele e acaba não acontecendo tudo aquilo que estão esperando. Então você pode queimar o menino logo de cara. Então eu acho que essa situação de você fazer uma coisa, vamos dizer assim, step by step, né? Devagarzinho, tal, vai introduzindo e ele vai se sentindo mais à vontade lá, porque é um passo grande para ele, né? Com 17 anos, chegar no time principal. 16 ele tem. 16, né? Ainda não fez 17 ainda, né? Então, eu acho que é um passo grande. Então, e também, você vai levar para o profissional no lugar de quem? Você vê o elenco do Palmeiras hoje, é um elenco diferenciado em relação às outras equipes do futebol brasileiro. Então, eu acho que a comissão técnica está olhando com todo carinho isso, com certeza.
E eu acho que é uma coisa que tem que ser feita gradativamente. Mas em cima do que disse o Moraci, eu penso que até pelo Palmeiras ter esse elenco maravilhoso, né? Esse elenco que está azeitado, esse elenco que está encaixado, isso facilita para a entrada do Endrick no time, como disse o mestre. Eu vou na mesma linha do Helena. Eu acho que tem que colocar para jogar. Uma coisa é você chegar para um garoto de 16 anos, que é uma promessa, e falar, Endrick, eu preciso que você resolva. Outra coisa é você colocar esse garoto aonde os profissionais vão abraçar ele. A bola vai chegar com muita qualidade. Ele fez 16 anos dia 21 de julho, só para deixar bem localizado. Mas ele é diferente, Flávio. A gente tem visto que ele é diferente. Então, a gente entende esse receio da comissão técnica, essa preocupação, mas me parece que ele tem possibilidade já, o mais rápido possível, tá jogando. Não para começar jogando, você põe ele para jogar 20 minutos, você pega, com todo respeito ao Avaí, nem sei se vai ter esse confronto, pega um jogo desse daí, um jogo já decidido, põe o garoto para jogar. É porque daqui a pouco ele vai embora. O Palmeiras tem que se aproveitar desse garoto. Eu lembro que o Neymar era a reserva do Robinho, né? Não do Robinho pedalado, do Robinho meia, lembra disso? Sim. E ele entrava como filé de borboleta, que o Luxemburgo falava. Agora imagine só se o Palmeiras estivesse numa fase. Imagine só se o Palmeiras estivesse numa fase ruim. A imprensa, a torcida, o FBI, estariam enchendo a paciência do Abel para colocar o jogador. Não, Moraci? Foi o que aconteceu com o Lulinha no Corinthians e ele se queimou. Poxa vida, ele tem 16 anos, calma. Até porque o Moraci falou, o time do Palmeiras é um time consistente, um time que há 2 anos joga junto. É um time equilibrado, um time que está na iminência de ser campeão brasileiro e vai ser. Acho que não precisa ter pressa com ele. 16 anos de idade, eu achei que ele tinha 17. 16 anos. O Paulistão tá aí, ó, daqui 2 meses, em dezembro já faz a pré-temporada. Mas no Paulistão você acha que ele deve jogar? No Paulistão sim, até porque o nível técnico do Paulistão é baixo. E ele no Paulistão ele vai sobrar. Até porque o calendário do Palmeiras, de novo no ano que vem, é um calendário muito extenso, muito também desgastante. O Abel com certeza vai usar o tal do Banguzinho e o Endrick entra nessa aí. Também não pode se iludir. Palmeiras, o que está pensando o Palmeiras com o Endrick? Usá-lo? Sim, talvez. Mas mais do que, acima de tudo, vendê-lo. A Leila diz que até os 18 anos ele fica no Palmeiras, até por lei, né? Não pode vender antes. E até o contrato tem essa facilidade. Quando ele completa 18 anos, diminui a multa para venda posterior, a cláusula, né, de venda, e aí ele jogaria com 16 até os 18 anos. Por isso todo cuidado, porque tem uma expectativa muito grande em cima dele. De repente o menino sente um pouquinho essa passagem. A adaptação para o profissional demora um pouco mais. Aí toda essa expectativa que foi criada, você perde o valor de mercado. E é isso que eu acho que o Palmeiras não quer. Se você pegar todos os jogadores que o Palmeiras, essas jovens promessas que surgiram, o Palmeiras acabou vendendo mais barato do que imaginava. Pega aí o Patrick de Paula, o Veron, o que mais foi vendido recentemente? O Renan, mas aí o Palmeiras se livrou, né? Os caras eram problemáticos e o Palmeiras acabou se livrando, né? Até como informação, ali na arena, na saída, depois que eu conversei com o Endrick, com o Paulo Vitor, né? Eu encontrei o Cícero ali no saguão, estava conversando ali com os dirigentes do Corinthians e chamei ele para uma conversa rápida e falei, e aí, o menino vai estrear, não vai estrear? Ele falou, a expectativa é dentro de um trabalho, uma planificação que o Abel e o Palmeiras têm para o Endrick. Ele não me deu o caminho das pedras, não disse se é agora ou não, mas falou, há um planejamento, um caminho a ser seguido. Não sei se esse caminho termina no Campeonato Paulista e lá acontece a estreia, ou termina no Campeonato, acontece já no Campeonato Brasileiro. Para mim, deveria acontecer o mais rápido possível. O Palmeiras tem condição de... Eu fico com isso na cabeça, Acho que se o Palmeiras ganhar o campeonato com antecedência, igual ao ano passado, que o Abel lançou um monte de garoto para jogar, aí bota o Endrick para jogar. O Abel já levou ele para o banco agora no último jogo do Palmeiras, me parece, não é? Foi. Eu entendo que você pegar um jogo que está resolvido, você tem o Endrick no banco, põe o menino. Se o jogo está resolvido, o Palmeiras tem resolvido os jogos. Mas que adianta também colocar ele? Não, você vai ver o garoto, você vai dando essa cancha a ele, você vai dando esse ritmo a ele, né? Você vai dando essa Tem uma pergunta aqui para o Moraci, do Flávio de Deus. Vamos falar o que interessa. Moraci, ele aguenta a pancada dos zagueiros do profissional? É uma situação diferente para ele, né? Ele acompanhar o ritmo do sub-20, do sub-17 é uma coisa. Ritmo do profissional, nível de Palmeiras num campeonato brasileiro, que o Emílio está falando, a diferença de campeonato brasileiro para um campeonato paulista é outra. Então, toda essa situação ele vai ter que viver, mas eu acho que ele tem que viver pouco a pouco. Até nessa situação desses contatos, né, que ele vai ter, né, de atletas de outras equipes com uma força física muito maior que a dele, que ele também vai passar por essa adaptação.
que Neymar sofreu muito no início, quando ele subiu. Filé de borboleta. Mas o Endrick, a gente inclusive encontra com o Endrick quase que diariamente ali na porta da academia, hoje, frente a frente com ele, o moleque é um touro. Ele não é filé de borboleta, não. Ele é touro. Vocês acham que dá Claro para que se falar, Miller, falou, né? dá para se falar e comparar o Endrick com o Neymar? Não. Esse é o grande problema do nosso país, né? Da imprensa, da torcida, ficar comparando as coisas, jogador com jogador. Não dá para comparar. Né? O Neymar, fisicamente, quando ele começou, todo mundo sabe, ele era muito fraco fisicamente. Mas o nível de jogador? Não, o nível não. Aí não. Não dá para comparar. O Endrick tem muito talento, mas ele não tem o nível do Neymar, não tem o talento do Neymar. Até porque ele não é ambidestro. E o Neymar já começa por aí. Então, não dá para comparar. Ele é um jogador que realmente ele vai ter a sua carreira sólida, ele tem tudo para ser um grande jogador, mas como eu disse, tem que ter paciência, não precisa ter pressa com ele. É um grandíssimo jogador. O Abel tá certo, peraí. Vou conquistar o título brasileiro, depois vou colocando ele gradativamente, coisa normal. Eu já tenho outra hipótese. Você acha que ele pode ser comparado com o Neymar? Não pode ser comparado com o Neymar, o Miller tem razão, mas minha hipótese é a seguinte, é que talvez o Abel já tenha visto esse problema. Talvez nos treinos, a gente não está vendo mais treino, a gente não sabe, sim, mas vai ver que no treino alguém chegou junto nele e ele percebeu que ele deu uma afinada, então não está pronto para isso. Mas ele pôs no banco, né? Talvez entrasse se o Danilo não tivesse sido expulso no último jogo. Acho que estar no banco já é parte do planejamento. Né? Veio a primeira convocação para estar concentrado. Aí você vai lá no vestiário, sentir o clima do jogo. Entra, dá aquela ansiedade. Vou, não vou pro jogo. Vê os caras que você jogava videogame, né? E o cara já tá do teu lado. Então, né? Ou seja, eu entendo. A viver essa situação. É isso. Ele já tá, então, dentro daquilo que o Cícero me disse, né? Gerente lá de esportes do Palmeiras, gerente de futebol, existe uma planificação. Me parece que esse jogo que o Endrick foi para o banco faz parte da planificação. E muito em breve ele deve ir para o jogo, até porque, como foi dito aqui, o Flavito, o Endrick vai jogar, por exemplo, pega um zagueiro do Inter, do Grêmio, um zagueiro do São Paulo, a diferença física é muito grande. E o futebol hoje brasileiro a gente sabe que é 90% físico. O Endrick ainda fisicamente ele é miudinho ainda. Então Deixa tem eu que fazer ter só essa pesquisa. Moraci, o Endrick pode chegar ao nível do Neymar? Ao nível do Neymar? Você disse tecnicamente? Isso. Eu acho que não. Garrafa. Minha comparação é quando o Neymar começou e quando o Endrick está nesse aí projetando tô falando, né? Então eu acredito que difícil. O Neymar é um cara muito fora da curva, né? Celso. Eu acho que ele pode se aproximar, mas não vejo nele os mesmos trejeitos do Neymar, a mesma capacidade técnica. São jogadores com características diferentes, mas eu acho que ele vai estar entre os melhores do mundo, isso sim. E você, Michele? Você pode fazer essa comparação com o Vinícius Júnior. Eu acho que ele é mais próximo do Vinícius Júnior do que do Neymar. Que é outro estágio, é um estágio diferente. É um estágio o que você acha, Michele? Não, eu acho que ele... são estilos diferentes. Acho que ele tem mais força, aquela força tipo de Ronaldo, assim, meio fortão, assim. Mas não sei se essa habilidade, essa rapidez que o Neymar tem, às vezes, de pensamento. Mas ele é muito novo ainda. Fabito, mestre, para você, mestre Helena, o Neymar pode chegar o Endrick pode chegar no nível do Neymar? Não, porque são situações diferentes, estilos diferentes, funções diferentes. Esse menino é um centroavante com habilidade, que sabe criar jogadas além de completá-las dentro da área. O Neymar, se vocês lembrarem, ele foi durante todo o período inicial da carreira dele, até chegar no PSG, ele atuava como ponta esquerda. Cheio de drible e velocidade. É diferente, são características diferentes. Seria o mesmo que você comparar o Ronaldo Fenômeno com o Ronaldinho Gaúcho. Tem uma coisa a ver com a outra. Mas acho que ele me lembra muito, vocês certamente não terão visto o suficiente do Leônidas da Silva, que era um meio esquerdo que virou centroavante. Canhoto e hábil, e dentro da área era um fenômeno. Talvez tenha sido o maior centroavante
depois do Frederich, falando cronologicamente, né? E antes do Ronaldo, do Careca, desses caras todos. Não dá para comparar o Neymar com ele, mas dá para botar os dois juntos, seria uma maravilha. Neymar, até porque você tem... Opa! Vamos pro prêmio, vocês já falam mesmo. O que eu vejo, Flavito, é que o Endrick, ele é um atacante. Ele usa muito mais a técnica do que a habilidade. O Neymar, quando nasceu pro futebol, desde quando ele nasceu, 90% no jogo, o Neymar usa mais a sua habilidade do que a sua técnica. Então, são coisas distintas, diferentes. Até porque os grandes atacantes do futebol brasileiro, pode pegar os grandes aí, Beto, Romário, Careca, etc., todos ambidestros. O ambidestro, ele tem muito mais recursos, né? Ele é mais completo como jogador. Claro. Sem dúvida. Até o Jô é ambidestro. Né? Jô? O Jô chuta com o pé direito e o pé esquerdo. E faz muito gol de cabeça. E teve o seu lugar na seleção brasileira. Foi convocado para a seleção brasileira. Disputou Copa. Agora, ele... Mas é outro nível, né? É um nível bem inferior. É, que o Alberto disse que ele é centroavante. Aí eu me lembrei do Jô. Depois do Ronaldo e esses últimos centroavantes que apareceram por aí, ele foi um que se destacou, né? Pelo menos tem um campeonato brasileiro com o Corinthians sozinho. Agora vamos falar da CrossFox. O Palmeiras andou revelando um número muito grande de jogadores. Aliás, o Bahia está quase acertando com o City. O City vai colocar R$1 bilhão no Bahia. E um dos projetos do City é ter uma base forte no Bahia. E uma das primeiras ideias que está sendo falada na Bahia é que o City virá com um caminhão de dinheiro para tirar o João Paulo, que é o coordenador da base do Palmeiras, que mudou essa história. O Palmeiras não revelava ninguém. De repente, historicamente, não revelava ninguém, né? Os grandes astros do Palmeiras vinham de fora. E, de repente, começa a revelar, ganhar tudo e tal, e aparece um monte de jogador bom. Inclusive, dois. O Gabriel Menino e o Danilo, que foram para a seleção, mas depois disso, a coisa não foi igual. Dá uma olhada nessa matéria especial. Coincidência ou não, dois jovens jogadores do Palmeiras que subiram da base e logo se colocaram entre os titulares da equipe principal deram tão bem conta do recado que rapidamente foram convocados pelo técnico Tite. Ambos, assim que retornaram da seleção brasileira onde apenas treinaram, em vez de jogarem mais e melhor no retorno deles ao clube, caíram de produção. Gabriel Menino, por exemplo, chegou a ser descartado por Abel Ferreira, técnico do Verdão, em vários jogos e disputas importantes. Menino reconheceu que o extracampo interferiu no rendimento dele, reconquistou a confiança de Abel e tem sido útil. Talvez não no mesmo nível de outrora, mas útil em vários momentos recentes. A bola da vez é Danilo, outro volante de grande qualidade. Desde que foi chamado pela CBF, não conseguiu reeditar o futebol que o credenciou a ser convocado para vestir a amarelinha. Os números na atual temporada comprovam. Antes de ir para a seleção, em 23 jogos, nenhuma expulsão, meia dúzia de gols marcados fora todo o resto, passes, desarmes, chutes, etc. Depois da seleção, em 23 partidas, 2 expulsões e só um golzinho feito. Pediu até desculpas nesta semana nas redes sociais. Salto alto? Comodismo? Algo subiu a cabeça? Para Abel Ferreira, eis uma explicação. Falar do Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção. Eu lembro-me na altura de ter uma conversa internamente com o clube e expressei qual era a minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu que mando. E agora, é verdade, não está a passar uma fase menos boa, mas também já teve em grande fase, já nos ajudou muito e isto faz parte, isto é como na bolsa. Essa manifestação é em cima de um contexto todo e eu conheço o Abel tem sido muito aberto, receptivo, a nós, fazendo um trabalho extraordinário. Essa frase ela tem que ser olhada em cima de um contexto e de uma situação toda do que ele quis dizer. Eu imagino, mas eu não me permito fazer essas situações. Mas me permito, talvez, uma observação que o Gabriel Menino fez
logo depois que ele voltou no Palmeiras, ele se manifestou publicamente, ele disse, pô, depois que eu fui para a seleção, as coisas ficaram diferentes para mim, eu jovem e agora eu estou retomando meu padrão normal. Ele deu uma entrevista assim? Deu, né? Deu, né? Então a gente tem que analisar o contexto do Abel, que é um extraordinário profissional, tem sido e tal, para saber que contexto todo ela foi colocada. É ótimo, né? Ele é tão educado. Ele vai se envolver em polêmica nas vésperas da Copa do Mundo? Pô, ele foi muito... Até que nós tentamos. E assim... ainda mais hoje, que não pode falar nada. Eu costumo olhar muitos treinos, esses últimos jogos de Copa. Infelizmente, esse ano não vão ter aqueles bem coladinhos na Copa. Então eu estou de olho nessa data FIFA, tanto que eu falei que eu vi até Andorra e Letônia, aí porque o outro jogo não estava ajudando. Mas eu vi vários jogos. Não tem nenhuma seleção melhor que a brasileira. Seleção francesa abre o olho. Se ela bobear, ela vai fazer essa maldição dos últimos tempos que cai fora na primeira fase. Ainda mais tem a briga lá, né? Tomou um baita vareio da Dinamarca hoje, que está na chave dela. Ela perdeu hoje. Perdeu da Dinamarca. Ela chegou a ficar ameaçada de rebaixamento para a série de baixo. Ai, que então sorte. A seleção brasileira tem uma grande chance de fazer um belo papel, até de ganhar a Copa. Mas, Moraci, o tema aqui é, o garoto vai para a seleção, chega lá bem cru e tal, né? E às vezes ele volta e piora de produção. Você sabe que teria uma explicação para isso? Acho que tem uma coisa de deslumbre, né? Eu acho que ele abre uma cabeça dele para uma possibilidade. Pô, cheguei à seleção brasileira. O sonho de qualquer atleta. O Miller chegou à seleção brasileira, foi uma Copa com a gente, né? Novo, para ele, Silas e Ivaldo, né? Os três mais novos. 82. E foi inclusive titular, mas assim, se imagina na cabeça dele, você chegando numa seleção brasileira com tantos craques que estão lá. Pô, faço parte dessa elite. Né? E depois ele vê que não é tudo isso, porque ele não voltou a ser convocado. Aí o que passa pela cabeça desse menino? Pô, por que eu não fui? Por que eu não estou sendo chamado novamente? Então tem uma série de detalhes aí que entra o lado psicológico, né? Lógico, né? Esse primeiro contato com a seleção brasileira e ter chegado lá a uma seleção brasileira. E a partir do momento que ele não é chamado mais, o que passa pela cabeça dele? Né? Qual é a preparação que ele está tendo para receber essa notícia de não estar mais lá? Chegou, mas não ficou. E aqueles que chegaram e ficaram? Então tem uma série de detalhes aí que você tem que levar em consideração, até para essa queda de produção dele, que eu acho que faz parte desse amadurecimento. Que pode voltar, claro. Filho, como é que foi para você? Eu acho que você foi e ficou, né? Então, é isso que eu ia dizer, você tirou da minha boca. Quando o Moraci estava falando, ele está certo. Quando você vai e permanece, beleza. Agora, quando você vai, porque o que aconteceu no Gabriel Menino, Danilo, eles foram e pensaram que iam ser convocados constantemente. Quando eles foram uma vez e não voltaram mais. Quer dizer, causou uma certa frustração, claro, todo jogador tem expectativa que no dia da convocação, ele quer receber o telefonema da secretária da CBF, sempre encher essa expectativa, todos nós, né? Puxa, você convocado, tomara que... Família, né? Exatamente, envolve, né, tudo um contexto, então... Uma torcida enorme por trás, né? Família, amigos isso frustra bastante o jogador, né? E o Danilo, o Gabriel Menino, acho que não são diferentes, né? Então, acho que essa ida a primeira vez e não voltarem mais, deu uma frustração e, psicologicamente, abalou o rendimento deles dentro de campo, sim. Mas isso cabe a quem cuidar? O técnico do Palmeiras. Para mim foi de uma infelicidade tamanha o Abel, né, citar esse aspecto do Danilo. Se o problema está aí, e o Moraci e o Miller colocaram com propriedade, acho que isso realmente acontece, é natural. E pode voltar, não é? Nunca claro. Mais não existe. Mas se a fase agora, a fase já não está boa para o menino, aí o Abel vem externar isso publicamente, internamente chama o Danilo, conversa, diga que é um processo natural, e ele, quando ele fala que, né, ele joga isso, ele quer terceirizar um problema. Essa queda do Danilo passa, sim, pelo técnico do Palmeiras. O Tite o convocou para a seleção brasileira e trago aqui uma informação, Flávio. Eu conversei, na época a gente até estranhou, porque o Danilo foi convocado e nem entrou. Não entrou, e muita gente criticando, porque o Danilo estava num momento ótimo. E aí me disseram o seguinte, uma pessoa muito ligada ao Tite, né? E eu conversando, surgiu o assunto do Danilo há um tempo,
e falou o seguinte, que o Danilo, quando chegou na seleção, o Tite detectou que ele sentiu o fato de estar ao lado de grandes estrelas. O garoto sentiu realmente. Isso acontece muito. E por isso, né, essa foi a explicação. E é normal. Então, esse processo normal, e aí vem o Abel e falou, eu não mando no Palmeiras. Ele diz nas entrelinhas que se mandasse, ele não ia deixar o garoto ir para a seleção. Talvez porque ele não sentisse que o garoto estava pronto ainda. Mas aí, na segunda vez, ele já não vai sentir tanto. Esse é o ponto. Então, mas não dá para você convocar as vésperas de uma Copa e insistir. É que o Abel quer se meter em tudo, até na seleção do Tite. O Tite foi muito educado ele com o Abel. Ele foi perguntado. Não. Ele foi perguntado. Mas ele fala, é uma oscilação natural. Ele poderia ter respondido. Por que você pega no pé do Abel? Eu não pego no pé do Abel. Eu não pego. É que ele deixa a seleção brasileira quieta, cuida do Palmeiras. Mas ele foi perguntado. Depois ele pega e fala assim, não vou responder esse tema que estão me perguntando. Ele vai ter que ficar na mão educada. Ele terceirizou um problema. Qual é o seu problema com o Abel? Nenhum. Então, parece que você eu acho que muitas vezes, eu acho um equívoco quando a gente questiona a sinceridade de quem dá a entrevista. Se ele não é sincero, é porque está fazendo média. Se ele é sincero, é porque não deveria falar. Acho que a gente tem que aprender a lidar um pouquinho melhor com a verdade ou com a sinceridade que é dita pelo entrevistado. Eu acho que essa situação, em relação à volta dele para o Palmeiras, não é só a questão do Abel. Eu acho assim, e com certeza deve estar sendo trabalhado, que lá tem psicólogos no Palmeiras. Sim. Tem um departamento de psicologia, tal, tem o psicólogo responsável, que também faz parte desse processo. Então não é só o Abel, eu penso assim, claro. Tem todo um contexto aí em que, lógico, esse departamento de psicologia lá do Palmeiras, com certeza está trabalhando para que esse menino não venha a perder um talento do nível de um Danilo. Então não só o caso dele, como do outro menino também, que foi e voltou. Eu acho que com certeza isso está sendo bem trabalhado lá dentro do Palmeiras, porque tem pessoas de altíssimo nível naquela comissão técnica para poder trabalhar. Não... Era essa a resposta que o Abel deveria. Mas, gente, é uma oscilação natural. 2010? O Abel, desculpa, Flávio, o Abel ele terceiriza sempre os problemas dele. Quando o Palmeiras perde, porque teve arbitragem, porque teve influência, porque quando ele ganha, ele quer mérito. Aí quando ele perde, ele sempre terceiriza o problema. E também até o mau momento do Danilo, que é natural, que é um processo natural, que acontece com qualquer jogador, a seleção fez mal para ele? Tá bom, a seleção fez mal, e o que o Palmeiras está fazendo para recuperar o jogador? Ele é jogador do Palmeiras, não é jogador da seleção. Ele foi convocado no momento que todo mundo defendia a convocação dele. Ponto. Mas pro Abel, tudo para ele tá certo, nada contra ele. Essa é a minha discussão. Pravito, são duas coisas aí. Tipo assim, o Abel não deveria ter falado assim, ó, a seleção fez mal pro Danilo. É isso. Mas peraí. Mas fez. Não, peraí. Todo sonho do jogador é que seleção brasileira, claro, normal. Aí não deveria ter ido para a seleção brasileira. Mas peraí, até essa declaração faz mal para ele, Guilherme. Até a declaração cai como na cabeça do Danilo? Entendeu? Gente, não esqueçam que 2010 havia um clamor popular para ir Neymar e Ganso para a seleção. Vocês lembram disso? Sim. Lembro. Graças a Deus não foram. Mais o Ganso. O Ganso não tinha condição. Era aquele teve os problemas de contusão e tal, enfim. E não era do mesmo nível do Neymar. O Neymar, tá boa, seguiu, tem um monte de Copa. O Danilo e o Gabriel Menino, eles não encerraram a passagem deles pela seleção. Eles não foram agora. Como é que você vai... Gente, olha os caras que estão isolando do Brasil. O Brasil tem Bruno Guimarães, Fabinho, o Casemiro e agora o Paquetá tá jogando ali. Como é que você vai botar um garoto de 20 anos para jogar? A seleção não fez mal. Ele esteve gente. lá. É um processo, estamos falando há pouco aqui do Hendrick, de um processo de maturação do jogador, faz parte desse processo aí da seleção brasileira. Nesse momento deu aí problema. Veio o Abel, a seleção fez mal. Eu só discordo do treinador da seleção falar publicamente faz um jogo contra ninguém e leva um jogador do Palmeiras ou do Flamengo e não coloca para jogar. Aí eu discordo. Porque você vai fazer um coletivo contra a Tunísia, contra não sei o quê. É um coletivo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o Tite já tem a sua base que vai pra Copa. Já tá na cabeça dele. Sabe o que eu acho, você leva um jogador e não coloca pra jogar? Eu acho que o Brasil está treinando para a abertura da Copa. Então, que eu tô falando. Não vai treinar a abertura da Copa. É um coletivo, o Pedro não entrou, mas não pode entrar, ele não vai jogar na abertura da Copa. Esse é o treino para jogar a abertura da Copa. Essa partida contra a Gana, que o Brasil jogou muito bem, pra mim, possibilidade de ser o time da estreia contra a Sérvia é enorme. Então, Flavio, Chico, jogou bem contra quem? Contra ninguém, contra a Tunísia. Eu acho que essas coisas... Eu falei, Vitor, quando vocês falam aí que a França na Liga das Nações foi muito mal,
Meu, não tem nada a ver com Copa do Mundo. Não tem. A cabeça do jogador tá na Copa do Mundo. Não tem, não na Liga das Nações, que começou agora. Eu sei, não tem, mas é uma sinalização importante. Então, é nível, é parâmetro a Tunísia para a Copa? Não é parâmetro. Acho que não, pô. Não é parâmetro. Agora, só uma coisinha que eu queria dizer em favor do Abel. O Abel, ele, por acaso, colocou na reserva o Gabriel Menino e o Danilo? Não. Gabriel Menino foi para a reserva quando caiu demais de produção. Quando caiu demais de produção, mas agora voltou. Claro. É praticamente o titular dele. Então, ele está prestigiando o Danilo, está prestigiando o Gabriel Menino. Então, quer dizer, quando ele fala, eu até entendo o que ele quis dizer. Eles foram cedo. Ele quer dizer que eles foram cedo para a seleção. Eu também acho isso. Então, não é isso que ele quis dizer. Fez mal, eles foram cedo para a seleção. O Tite que sentiu como é que o cara ia reagir e botou lá. Mestre Helena, sua opinião sobre esse tema? Bom, eu acho o seguinte, é preciso levar em conta que o Palmeiras, como um todo, o time de futebol do Palmeiras, caiu muito nesse período agora recente do Campeonato Brasileiro. Ele não é o mesmo time que era na primeira fase do campeonato. Isso conta, porque o Danilo joga sozinho, o Menino não joga sozinho. Eles têm aquele conjunto, né? E que eles podem melhorar ou entrar na mesma faixa de futebol, mais ou menos e tal. Isso aí obriga também o jogador, sobretudo o jogador de meio de campo, assim como o zagueiro, a passar até a preocupação maior de destruir. E por consequência dessa preocupação, eles acabam exagerando e sendo expulsos. Você verificou aí na nossa demonstração que ele, antes de ir para a seleção, ele não teve expulsão nenhuma. E depois da volta da seleção, teve 2. Quer dizer, consequência do quê? Do comportamento da equipe toda, não é só dele. Terceiro, é função do treinador, sim senhor, trabalhar a cabeça dos jogadores. Ele é o chefe, é ele quem tem, além da função tática, de treinamento e tudo, cuidar da cabecinha dos caras. Essa é uma preocupação fundamental em qualquer treinador. O Vitor Pereira, naquela feira da CBF, ele teve um diálogo com o Luiz Castro. E ele deu uma declaração divertida. É que eu acho português engraçado. Eu posso falar isso porque eu sou casado com um português, então não tem problema nenhum, né? Vou virar cidadão português, tá tudo certo. Mas eles são os termos engraçados, né? Ele fala assim, eu, lá em Portugal, eu simplesmente escalava e não dava satisfações. Eu não sei se é pela minha criação, porque eu fui criado a batatas. Eu fui criado a batatas. Deve ser na base do, né? Criado a batatas. Mas agora eu percebi que aqui no Brasil tem que dialogar com o garoto, tem que conversar mais. Então ele não está treinando a batatas o time do Corinthians, entendeu? Ele está tratando Mas é engraçado. É bem isso que a Helena falou. Está cuidando do pessoal. Gente, vamos aqui, vamos devagar, principalmente os miúdos. Não dá para criar a batatas. Mas eu também concordo com ele. Que o treinador não tem que ficar dando satisfação pro jogador. Eu vou te tirar, sabe por quê? Eu tô pensando num esquema transcendental. Eu acho que, ele vai tirar, vai colocar, Lá na Europa é normal, o Muracy trabalhou lá, é normal. O treinador, eu fiz 2 gols, jogar no Torino. Eu fiz 2 gols na Domênica, né? Domingo. 2 gols empolgado, aquela coisa toda, porque ela joga de domingo a domingo, né? E quarta-feira tinha Copa Itália contra a Inter de Milão, lá no San Siro. Eu fui pro banco, o treinador nem olhou pra minha cara. Batatas. A batata. Quer dizer, é a cultura deles. Agora aqui no Brasil não, tem que ficar dando explicação pro jogador, pro empresário. Que já sentiu isso. Ele falou que já sentiu isso. Flávio, vamos gastar um pouco aqui de psicologia, mas existem 3 tipos de líderes, né? O democrático, que é aquele que, na verdade, aceita o que o grupo quer, ele faz parte, dá só um voto, né? O grupo é que manda, né? Existe o autoritário, que trabalha batatas, né, que nem você está dizendo aí, né, que chega e vira e fala, olha, eu quero desse jeito e vai ser desse jeito. E é o grupo que mais dentro da psicologia, o líder que mais funciona.
Se bem que o pessoal acha ruim de que o poder está todo na mão dele. Mas obedece, faz e vai às batatas. E tem o permissivo. O permissivo é aquele que ninguém se importa com o líder, né? O líder em nada é a mesma coisa. Então, é o grupo que vai para cima e toma as principais decisões e ele simplesmente diz sim, assina o papel. Esse aí é o grupo que menos dá certo. Por quê? Porque todo mundo manda e ninguém manda. E ninguém manda. E ninguém manda. Então, quando você fala de um grupo, por exemplo, o nosso querido Moraci trabalhou com o Tele Santana. Me parece que o Tele Santana era batatas. A batata. Ah, era batata. Tele era batata. Não era, Miller? Tele era batata. O Moraci sabe, ele tirava um jogador, colocava, ele não dava satisfação pra ninguém. Não, e lembra do Macedo com a tranchinha lá, a batata. Tira isso aí, você não vai jogar. Comprou o carro, mandou vender o carro. Quer dizer, raspou as pernas, mandou pôr pelo. Falando nisso, o repórter Abatatas, o nosso Alexandre Silvestre, está na porta do Morumbi. São Paulo acabou de ganhar do Avaí. O ano que vem já tem o calendário do futebol definido. Vamos dar uma olhadinha como é que será o ano que vem, até para você fazer o seu planejamento. Pré-temporada de 14 de dezembro a 14 de janeiro, 31 dias, entrando Natal, Ano Novo no meio aí. Campeonatos estaduais de 15 de janeiro, a partir de 15 de janeiro, né, a 9 de abril, 16 datas em frente. Aí, competições nacionais, Copa do Brasil, de 22 de fevereiro a 29 de setembro, 14 datas. Série A, 16 de abril a 3 de dezembro, 38 datas. Troféu Mesa Redonda vai ser dia 5 de dezembro. Série B, de 15 do 4 a 25 do 11, 38 datas. Supercopa do Brasil, 28 de janeiro, uma data, que é o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Brasileiro. Libertadores, 8 do 2 a 11 do 11, 19 datas. Sul-Americana, 8 do 3 a 28 do 10, 15 datas. E a Recopa da Conmebol, são 2 datas, 8 do 2 e 15 do 2, que é o campeão da Libertadores com o campeão campeão da Sul-Americana, né? É isso aí. Vitor Pereira viu isso e não vai dormir ou vai embora para Portugal. Vai ser apertado de novo. Estaduais? Já estaduais, 16 datas. A mala para ir embora. Os estaduais começam mais cedo, né? Ano que vem. 15 de janeiro? Detalhe, as finais vão ser da Copa do Brasil, serão aos domingos, e o campeonato estadual começa dia 15 de janeiro. E vai ter data FIFA, né? Todas as datas FIFA. E quando tiver data FIFA, 5 datas FIFA, para tudo. O que eu acho horrível. Então não adianta os técnicos reclamarem no meu. Já tá dado o calendário aí, depois fica reclamando no meio. Eu acho necessário. Eu não acho não. Por causa de 3, 4 jogadores, você vai parar o campeonato? Pois é. Parar. Eu acho terrível. Terrível. Não são 3, 4 jogadores. Olha quantos que o Palmeiras perde, por exemplo. Então, o Palmeiras não joga. Palmeiras e o Flamengo. Só o Palmeiras e o Flamengo, né, que vai. O resto, não muda nada. Vamos lá. Alfama dos Marinheiros, para a gente continuar essa resenha e para você fazer aquela sua resenha maravilhosa. Alfama dos Marinheiros, a enquete, né? Deu que o Endrick tem sim que estrear logo no time principal com 80% dos votos, Flávio Prado. Então o pessoal quer ver mesmo o Endrick brilhando aí no time principal do Palmeiras e logo. É a voz do povo, seu Abel. Moraci, muito obrigado pela presença conosco e um grande abraço. Abraço, Flávio. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Um abraço a todos. Celso, Garrafa, Chico, Miller, mestre Alberto Heleno, um abração. Até amanhã. Agora de volta com tudo no Gazeta Esportiva. Abraço, mestre. Valeu, gente. Um abraço a todos. Até amanhã no Gazeta. Amanhã eu tô também. Estou com o Celso. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Mesa Redonda. Oferecimento. Somos milhões que acreditam até o último segundo. Milhões que apoiam e empurram o Palmeiras em qualquer circunstância.
Se nossos craques fazem história, o mesmo acontece com a torcida que canta e vibra. Começamos o ano com 40 mil avantes e agora somos 80 mil. O torcedor avante é fundamental. E como o nosso time ele é movido a desafios, vamos juntos aos 120 mil avantes. Quando passarmos a marca dos 120 mil, sou eu, Abel Ferreira, que vou oferecer um presente. Faça sua parte, seja avante. Mais avantes, mais conquistas. 100% investido no futebol.